Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Que bênção os irmãos estarem aqui para nós meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro do pregador, Eclesiastes, capítulo de número 10. Nós vamos ler o versículo 2 e versículo 3. Quem achou diz amém. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Versículo 3. E até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento, e diz a todos que é tolo. Pode se assentar. Aleluia. Eu quero falar hoje sobre as 5 atitudes mais insensatas que os homens são capazes de fazer, ou as 5 maiores tolices dos homens. Nós sabemos que esse livro de Eclesiastes e o livro de Provérbios são livros que os crentes deveriam meditar neles todo dia, pelo menos um verso por dia, porque fala muito de sabedoria e de tolice. E é claro que a gente não quer se apegar à tolice, a gente quer se apegar à sabedoria. Quando eu estava aprendendo a dirigir, eu andava com um amigo meu, e eu falei para ele assim: rapaz, é muito bom eu andar com você agora que eu estou aprendendo a dirigir. Ele falou: porque eu dirijo muito bem. Eu falei: não, exatamente o contrário, você dirige muito mal. Eu vendo as tuas tolices, isso eu não vou fazer. Vou dirigir diferente de você. Então, até nas tolices dos outros, nós aprendemos, nós adquirimos sabedoria. Eu ouvi um pastor dizer que a pessoa precisa de sabedoria para viver. Que ela pode até ser salva, ela pode adquirir a salvação através de Jesus, mas viver uma vida tola e sofrer muito. Mas se ela tiver sabedoria, até salva em Jesus, ela pode viver uma vida melhor, porque ela é sábia, ela pratica a sabedoria. Mas coitado do tolo, o tolo sofre, irmão, o tolo sofre mesmo. E eu quero falar que a Bíblia, ela fala muito, ela faz uma distinção muito grande entre o sábio e o tolo, o sábio e o insensato, o sábio e o louco. Ela faz uma distinção muito grande, e a Bíblia fala que nós devemos se comportar como sábios e não como tolos. A Bíblia chega a dizer que nós devemos fazer perguntas sábias e não perguntas loucas, lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Quando for perguntar, pergunte com sabedoria, não faça pergunta tola, porque a pessoa que for responder não vai conseguir responder, seu conhecimento não será acrescentado, não vai ajudar em nada. A Bíblia também fala que os sábios herdarão a terra. Olha aí, irmão. Os sábios vão herdar a terra, Provérbios 3:35. E o tolo vai trabalhar para o sábio a vida inteira. O tolo vai sempre ajudar o sábio chegar em algum lugar. Mas vamos lá. A primeira maior tolice que uma pessoa pode fazer, a maior delas, uma das grandes, eu quero dizer que não está em ordem, tipo um top 5 que eles fazem hoje, mas são, assim, eu vou citar 5. A primeira delas, a primeira maior tolice que uma pessoa pode fazer: fechar os ouvidos à voz de Deus. Isso é uma bobagem, isso é uma baita besteira. Quando você caminha numa direção e Deus está falando a você: não vá por essa direção, e você diz: não, eu sei o que eu estou fazendo. Tchau aí, tchau, tchau. Meus pêsames, você se deu mal, porque Deus te avisou, Deus falou com você, mas você não quis ouvir. Você não quis, fechou os ouvidos e não quis ouvir. Fechar os ouvidos à voz de Deus é uma grande tolice. A Bíblia recomenda o contrário. Sabe o que a Bíblia diz? Isaías capítulo 55 e versículo 3 diz: inclinai os vossos ouvidos, abre os ouvidos e vem a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Aleluia. Sabia que Deus trabalha com a porta dos seus ouvidos para transformar a sua vida? Se você abrir os ouvidos à voz de Deus, toda a sua vida pode mudar. Por mais complexa, por mais estranha que ela possa estar, se você ouvir, você pode mudar.
mas não ouvir é uma tolice. A Bíblia também diz, Isaías 43, versículo 8: trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Trazei eles para quê? Para ouvir a voz de Deus e ser curado, ser abençoado. Aleluia. Apocalipse capítulo 2, versículo 29 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é interessante que a pessoa tem ouvido para ouvir e não ouve? Fez me lembrar há uns anos atrás, numa igreja que a gente congregava, a minha irmã estava cantando os corinhos, e daí o pessoal meio desanimado, assim, não queria bater palma. Quando ela terminou, ela estava um pouco brabinha, ela falou assim: agora quem tem mão bate palma. Quem tem mão bate palma. Todo mundo tem mão, né, irmão? Aleluia. Assim também é ouvido. Impressionante que tem gente que tem ouvido para ouvir, mas não quer ouvir. O Espírito Santo fala, mas ele não quer ouvir. Ele se faz de surdo. Ele endurece o coração e diz: não vou ouvir, não vou ouvir, não vou ouvir. Sabe aquela brincadeira de criança? Não quero ouvir, não quero ouvir. Assim também tem crente birrento dentro da igreja, que ele fica nesse comportamento: não vou ouvir, não vou ouvir, não vou ouvir. Pode falar, eu não escuto, eu não estou aqui, eu não estou ouvindo. Mas a minha Bíblia diz que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. Seu coração pode estar duro do jeito que for. Há um ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa palavra de Deus não é água mole não, ela é fogo, meu irmão. E ela vai bater no teu coração, e coração endurecido vai se amolecer, e você vai prestar atenção, vai parar para ouvir a voz de Deus. Eu creio, aleluia. Aleluia. Jeremias 38, versículo 20 diz: ouve, peço-te a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e poupar-se-á a tua vida. Quer viver? Abra os ouvidos, ouça a voz, ouça Jesus. Você pode estar deitado, você pode estar fracassado, decepcionado, frustrado, abandonado, traído, injustiçado, se sentindo o pior dos homens. Mas se você ouvir, se você abrir os ouvidos e ouvir Deus, mesmo que você esteja lá dentro da baleia, lá dentro do grande peixe, lá perto do inferno, mas se você abrir os ouvidos e ouvir Deus, você recuperará a vida. Aleluia. Sabe o que acontece quando as pessoas fecham os ouvidos? Lucas capítulo 6 e versículo 18 diz que nós não somos curados. Não somos curados porque nós não queremos ouvir. A cura não vem. Porque a cura, a fé vem pelo ouvir. O ouvir vem da palavra de Deus. Se nós não fechamos, se nós fechamos o ouvido, fechamos o coração e não queremos ouvir, também não somos curados. Descobriu por que tem tanta gente doente nos nossos dias? E quando eu falo doente, eu não estou falando só fisicamente, eu falo espiritualmente. Tem crente morrendo dentro da igreja. 30 anos de crente, frequentando os cultos, está lá, batendo cartão. Mas você olha na cara dele, você não sabe se é um zumbi, um morto-vivo, ou se realmente é um cristão. Porque a fisionomia, a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. E eu vou dizer uma coisa: o Espírito Santo é alegria. Se tu tem Espírito Santo no teu coração, teu rosto vai reluzir Espírito Santo, irmão. Vai querer mentir para mim que está cheio do Espírito Santo e essa cara de quem bebeu um suco de limão azedo e está nervoso. Não. Se você realmente tem o Espírito Santo, ele aparece no seu rosto, há brilho no seu rosto. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz também em Zacarias capítulo 7, versículo 13, que quando nós fechamos os nossos ouvidos para não ouvir, as nossas orações não são ouvidas. Olha aí, você não quer ouvir, Deus também não te ouve, não te responde. Aí, é uma tolice, não é? Diga para mim, a pessoa fechar os ouvidos para ouvir a voz de Deus é uma grande tolice. Não é curado,
As orações não são respondidas. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 11, diz que quando nós fechamos ouvidos para ouvir a voz de Deus, nós enfrentamos situações bem adversas. Situações complicadas se vêm com a nossa vida. É o que eu estou te falando. Deus está falando para você, não vá por aí. Você fala, eu sei o que eu estou fazendo, eu conheço isso aqui desde menino. Puf, lá dentro. Por que não ouviu? Deus fala. Deus é um Deus que fala. Ouça a voz de Deus. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4 diz que quando nós não ouvimos a voz de Deus, deixamos de ouvir a Deus, nós perdemos a direção. Eita, a gente não sabe para onde vai. Um dia a gente está num lugar, outro dia está no outro. Um dia estamos conversando com uma pessoa e dizendo, olha, eu vou ficar aqui porque Deus me mostrou, eu vim para cá, porque é de Deus, Deus está me direcionando. Mentira, Deus nunca falou com ele. Perdeu a direção. Não quer ouvir Deus, ele quer ouvir o próprio coração, ele quer ouvir o próprio senso dele, a própria sabedoria dele, mas não quer ouvir Deus, porque quando nós se propomos a ouvir Deus, às vezes nós temos que renunciar, às vezes nós temos que curvar a cabeça, às vezes nós temos que se humilhar, às vezes nós somos humilhados e não podemos revidar. Quando nós prestamos atenção na voz de Deus, quando nós ouvimos a Deus, mas não ouvir a Deus é uma grande tolice. Segunda grande tolice que os homens fazem, essa é demais. Porque eu vou te dizer, rejeitar a graça de Deus. Absurdo. Por que é absurdo? Primeiro, Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: todos estão destituídos da glória de Deus. Coloca o todos bem grandão. Todos. Quando fica todos estão destituídos, quer dizer que todos precisam de ajuda. Aí todos não têm condição de fazer nada, mas houve um que disse, eu vou resgatá-los, eu vou pagar o preço, eu vou fazer por eles. Mas eles vão ter que pagar por isso. Não, eu vou pagar no lugar deles. Essa é a graça. Você não é digno de nada, mas ele resolveu tomar em seu lugar, porque graça é favor imerecido, é algo que você não merece. Se você se acha, diz assim, não, eu sou crente, irmão, Deus me escolheu porque eu sou bonzinho, Deus olhou para mim e viu que eu tinha um coração bondoso, por isso me escolheu. Se enganou. Gente muito mais boa do que você foi parar no inferno. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é bonitinho, é porque Deus escolheu você em sua soberana vontade, a sua graça infalível te encontrou. Tem crente que se acha demais, ele acha que Deus quis ele, falou, não, mas aquele ali é demais, não posso perder aquele. Deixa de ser bobo, as suas obras só te levam à condenação. Quem te justifica é a graça de Deus, quem te salva é a graça de Deus, é o amor de Deus, é imerecido, irmão, é algo que você não merece. Alguém disse que a graça não é de graça, porque custou o sangue de Jesus, mas foi Jesus que pagou o preço. O preço da sua salvação já foi pago, Jesus pagou. E a pessoa tem a capacidade de rejeitar a graça. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz que sem a graça não há salvação. Tipo assim, eu preciso guardar todos os mandamentos para ser salvo. Você não vai guardar nem 2 direito. Você não vai conseguir. A Bíblia chega a dizer que se você tropeçar em um, perdeu tudo que você fez nos outros. A graça é tão simples que certa vez Moody estava passando aula para as crianças, e ele estava falando sobre a graça, e de repente ele levantou um relógio caro, e disse para as crianças, alguém quer esse relógio? As crianças falaram, ele realmente está dando o relógio? Será que ele ficou louco? Ele está dando um relógio de ouro? Uma criança disse, eu quero, então venha pegar. O menino foi, ele deu o relógio para o menino. O menino foi se assentar e todos ficaram pensando, é nada, no final da aula ele vai pegar o relógio de volta. Acha mesmo que ele vai dar esse relógio caro para esse menino?
quando terminou a aula, ele não pediu o relógio de volta e o menino já estava indo embora. Então os outros ficaram todos apavorados e chegaram nele e falaram assim: moço, mas ele está indo embora e vai levar teu relógio. Mas eu falei: quem quer o relógio? Ele disse que queria, ele veio buscar e o relógio é dele. Mas é assim a graça. Quer ser salvo? Quero, então seja. Ah, mas eu acho que não é tão simples assim. Eu acho que é mais complicado, é mais complexo. Nós devemos mergulhar nos originais. Ah, deixa de ser bobo, rapaz. Aceita Jesus, creia em Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. É tão simples, para que complicar? O plano de Deus é simples, o reino de Deus é simples, as coisas de Deus são simples, mas os homens têm a capacidade de complicar. Jesus é o caminho e muita gente se tornou o pedágio. Se tornaram o pedágio. Não, Jesus está ali, mas para passar até lá eu estou aqui na frente. Não vai passar sem me... Para, rapaz. Para de bobeira. Não aceitar a graça é uma grande tolice. Sabe o que a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 18? Que aquele que não aceita a graça, não é que ele está se condenando, ele já está condenado. Porque João 3,16 diz que Deus enviou o seu Filho para que todos aqueles que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Aí continua, o problema é que a gente nunca leu o restante. Aí diz: porque Deus não queria condenar os homens, Deus queria salvar, mas aquele que rejeitar o Filho de Deus já está condenado. Já está. Terceiro ponto, porque eu pedi, terceira maior tolice que os homens fazem, por isso que eu pedi para o irmão cantar o hino do celular. Isso aqui é profundo que eu vou dizer agora. Irreverência ao sagrado. Isso é uma baita tolice. Porque eu vou dizer uma coisa: dá uma de doido e entra correndo num fórum. Entra que nem um doido lá. Entra gritando lá para você ver. Vai de chinelo lá. Vai de short. Vai de qualquer jeito. Pensa que você é o bambambam e entra lá para você ver o que vai acontecer. Você vai sair de lá escoltado. Talvez algemado. Porque lá tem que ter reverência. Na hora que o juiz vai dar a sentença, todos de pé, o juiz vai falar. Se pessoas de carne são reverenciadas, o nosso Deus, muito mais deve ser reverenciado. Talvez você pense assim: mas o que é reverência, pastor? Reverência é a ação de demonstrar o respeito e humildade em relação ao sagrado ou importante. É obediência e compromisso. Isso é reverência. A Bíblia diz no Salmo de número 89, versículo 7, que Deus é reverenciado. O nosso Deus é reverenciado. A Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 20, que no templo de Deus deve haver reverência. Como disse um pastor uma vez, tinha 2 músicos na igreja. Eu estava no culto. E daí acontecia que os dois, um tocava um pouco e o outro tocava um pouco também. Só que nenhum dos dois tocava bem. Então acontecia que na hora que ia cantar um hino, um pegava e falava: esse eu sei. Daí pegava a guitarra e tocava. Daí quando ia cantar outro, aquele lá eu já não sabia. Não, eu sei. Pegava a guitarra, aí o outro tocava. E virou aquela bagunça, aquela troca de instrumento assim. Daí de repente o pastor ficou bravo com aquilo, porque aquele converseiro lá do lado da igreja, e troca o instrumento para lá, troca para cá, troca aquela bagunça. O pastor disse: olha, aqui não é a casa da mãe Joana, viu? O pastor usou essa expressão. Aqui não é a casa da mãe Joana, eu quero mais cuidado com isso aí. Aprendam a tocar e toquem. A casa de Deus não é qualquer lugar. A casa de Deus, ela deve ser reverenciada. Eclesiastes capítulo de número 5, versículo 1 diz: guarda o teu pé quando entrares à casa do teu Deus. Guarda o teu pé quando você entra aqui.
vou te reforçar o argumento. Êxodo capítulo 3, versículo 5. Deus aparece na sarça. Moisés olha, e quando Moisés vai se aproximar, Deus falou: para aí, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar aqui é santo. O templo é sagrado, o templo é santo, e aqui deve haver reverência, porque o Deus Todo-Poderoso está dentro do templo. Primeira questão: quando vir ao templo, não traga a poeira do mundo para dentro. Bate a poeira lá fora, irmão. Entre com os pés limpos. Se você entendeu isso literal, você não entendeu nada. Eu estou dizendo isso no sentido espiritual. Tem gente que não sabe, irmão, o lugar que está entrando. Ele pensa que aqui é o açougue. Ele pensa que é o supermercado. Não, não, aqui é a casa do Senhor Deus. E Ele está aqui, Ele deve ser reverência. Como diz o hino dos levitas: reverência, por favor, porque o meu Senhor chegou. Aleluia. Seja vigilante em todos os teus movimentos aqui. Cuide com o que você faz. Isso principalmente aos obreiros deve haver muita vigilância nos movimentos. Vou te contar uma história. A irmã estava cantando aqui. O pastor e o outro obreiro aqui atrás estavam conversando. O pastor contou algo engraçado e o outro riu. E a irmã que estava cantando ouviu o pastor rindo. E ela julgou em seu coração: o pastor está rindo de mim. Ele sabe que eu canto mal, ele está rindo de mim. Ela nunca mais cantou. Vigia. Você não veio aqui para conversar, você não veio aqui contar piada, você veio aqui adorar a Deus. Eu já vi demais. Eu já vi demais no altar, as pessoas se batem, se empurram. Ô irmão, para, rapaz. Você está sentado aqui, as pessoas estão olhando de lá. Todo o seu comportamento reflete lá. Cuidado com o que você faz, você fala aqui. Esse lugar é santo. Aleluia. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2 e 3. Desculpe-me, por favor, mas eu tenho que falar. Aleluia. Fale menos, ouça mais. Leia Eclesiastes 5. Procure mais ouvir e menos falar. Nós vivemos em um tempo que as pessoas querem falar. Eu quero falar, pastor. Eu quero falar, pastor. Vai falar o quê? Não sei, eu quero falar. Para, irmão, escuta primeiro, depois você fala. O discipulado, o aprendizado hoje é muito pouco, porque as pessoas não querem ouvir, elas querem falar. Mateus capítulo 21, versículo 13, Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. E ele já estava citando Isaías, que dizia a mesma palavra: a minha casa será chamada casa de oração. E se você sabe o que é oração, no meu ponto de vista, a oração é falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Você fala com Deus e Deus fala com você. Então corte as linhas, desligue os celulares. Agora a linha direta com Deus. Deus e você, você e Deus. Aleluia. Casa de oração. Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. A Bíblia diz que nós devemos adorar com reverência e temor. Eu nem vou comentar esse assunto. Está demais os dias de hoje. Provérbios 35, versículo 5. Provérbios 30 e verso 5. A palavra deve ser reverenciada. Irmão, eu não entendo, mas eu vim de um tempo, e olha que eu nem sou tão velho assim, em que quando a Bíblia era lida, ninguém se movia. Caiu o brinquedo do menino no chão, ele fica no chão até que a palavra foi lida. Eu fui ensinado que enquanto a palavra estava sendo lida, você esperava lá fora, não entra. Você não sai para fora, não sai e não entra. Espera a leitura terminar.
Quando a leitura terminar, aí você fala para o irmão: você viu, irmão, que forte esse versículo? Mas pelo menos na hora da leitura, reverência. Pelo menos na leitura. Está surgindo uma onda por aí, que na hora da leitura da Bíblia não precisa se ficar de pé. Eu já vi vários pregadores: não, a hora da leitura não precisa ficar de pé. Isso é costume de homem, Neemias capítulo 8 e versículo 5, se você tiver um tempo, dá uma lida em casa. Eles estavam procurando o livro. Que livro? De Robin Hood? Que livro eles estavam procurando? Eles estavam procurando a Bíblia, a lei, a Torá. Acharam o livro. Quando eles acharam o livro, os escribas pegaram o livro e vieram para ler. Se colocaram em um lugar mais alto e abriram o livro. E quando eles abriram o livro, o povo viu a abertura do livro e se pôs de pé. Ô irmão, eles não leram 3 versículos. Eles leram a lei. Se você não tem a capacidade de ler 2 capítulos de Levítico, eu quero ver você ouvir a lei inteira. Eles ficaram de pé ouvindo a lei. Reverência. Se existe algo que deve ser valorizado, é a palavra de Deus. Não, pastor, mas hoje na igreja tem uns negócios. Rapaz, olha, isso. Se não fosse a palavra, não tinha nada disso. Sem palavra não tem nada, irmão. Você só é salvo porque tem palavra. Eu não consigo entender porque certas denominações nem palavra tem mais. É uma bagunça, uma correria. Todo mundo faz um monte de coisa, mas a palavra sumiu. Ninguém estuda, ninguém tem base no que está falando. Ninguém sabe quem é Jesus, nem quem é Deus, nem quem é o Espírito Santo. Nada. É uma comunidade de gente perdida e se diz cristão. Pare de envergonhar o nome do meu Cristo. Está horrível. A palavra tem que ser valorizada, tem que ser reverenciada. O Espírito Santo deve ser reverenciado. Efésios 4:30. Reverencie, por favor, o Espírito Santo de Deus. Vou falar só um pouquinho aqui sobre o resultado da irreverência. Levíticos 10, versículo 1 e 2. Nadab e Abiú morreram. Irreverência gera morte. Pastor, eu não estou gostando dessa palavra. Então eu não prego para você gostar. Eu prego o que está na palavra. Se você gostar ou não gostar, eu tenho que pregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu tenho uma chamada, eu tenho certeza que tem. Eu tenho que pregar a palavra de Deus. Eu não prego para você fazer cara bonita e dizer assim: olha que palavra boa. Ô irmão, continua pregando assim. Faça-me favor. Já passei dessa fase faz uns anos. Nadab e Abiú morreram porque não tiveram reverência, quiseram oferecer um culto diferente, fogo estranho no altar, e quando eles foram oferecer, Deus falou: não, assim não, morreram. Se essa lei vir para os dias de hoje, meu amigo, vai faltar gente para pregar. Daniel capítulo de número 5, Belsazar morreu. Sabe o que esse louco fez? Ele pegou as coisas, as taças de ouro do templo do Senhor que ele havia saqueado Jerusalém e trouxe para beber vinho, para fazer festa. Estava bem faceiro, comemorando, sem reverência nenhuma, totalmente irreverente. De repente uma mão apareceu e escreveu na parede. E quando escreveu aquilo, ele ficou apavorado, ele não sabia para onde ir, sabe por quê? Já não conhecia Deus mais, já não sabia de mais nada, todo mundo desviado, todo mundo perdido. Alguém sabe ler? Ninguém sabia, ninguém tinha nada. Mas aí lembraram ele: olha, tem um moço aí, um velhinho chamado Daniel, e
esse aí ele tem uma intimidade com Deus e é capaz que ele diga para ti o que está escrito na parede. E o Belsazzar, tão tolo, ou pense no homem tolo, ele disse assim: vai chamar Daniel e diga para ele que eu vou lhe dar muitos presentes. Se ele disser o que está escrito na parede, eu vou enriquecê-lo, eu vou dar muita coisa para ele. Quando Daniel chegou, falou assim: eu não quero nada dos teus presentes, nada, não quero nada. Eu só quero dizer para você que o que está escrito ali é: pesado fostes, pesado foi o teu reino e foste achado em falta. Perdeu, a sentença já foi dada. Dançou, meu irmão. Vem outro aí assumir o teu lugar. É isso que acontece com o irreverente. Ele perde a posição, ele perde o lugar dele. Ele pode se achar o tal, faz festa, chama atenção, holofotes e paga para ver. De repente chega uma hora que Deus fala: não, isso aí já não dá mais, chega. E quando Deus der uma sentença, não adianta nem, não tem o que fazer. Sentença dada de Deus, não tem recorrer, acabou. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2: leva à morte espiritual. O irreverente, ele fica dentro da igreja, mas está morto. Está morto. Ele está lá, mas ele não está lá dentro da igreja, mas está morto. A hora do zina ele não sente nada. Não, zina aí nada a ver. O pregador está pregando, essa palavra não tem fundamento. Isso aí nada a ver. Eu acredito de outra forma. Eu acho que o pregador tem que pregar de... Você acha nada, rapaz. Irreverência leva à morte. Seja sábio, tenha reverência ao teu Deus, reverência à casa do Senhor, para que você viva bem, para que você prospere. Quarta maior tolice que os homens fazem, Provérbios capítulo 17, versículo 28, falar demais. Existe um ditado popular que diz que quem fala demais dá bom dia a cavalo. É porque quando falta gente, aí ele quer falar com quem? Não tem mais gente para falar, ele fala com os cavalos. Começa a dar bom dia para os cavalos. Fala demais. Falar demais é uma tolice. Provérbios 13, versículo 3 diz que traz ruína. O homem que fala demais, logo ele vai estar arruinado. Contenha a sua língua, fale menos. Procure falar menos. É difícil, Tiago disse, é difícil dominar a língua. O homem que conseguir, esse homem é bom, mas procura dominar, procure controlar as suas palavras, procure, tente. Há um Provérbios 10 e 19, quem muito fala, muito erra. Quem fala menos, erra menos. A Bíblia diz em Provérbios 18 e 21 que a morte e a vida estão em poder da língua. E você vai colher conforme aquilo que você semeia. Se é para amaldiçoar a sua vida, cale-se. Minha avó dizia: se não tem algo de bom para falar, fique quieto. Falar demais é uma grande tolice. Provérbios 14, 3 diz que a pessoa que fala demais, ela conta tudo o que ela está passando. Tudo mesmo. Ela não consegue reter pelo menos um pouquinho de particular, intimidade. Não, ele sai contando. Rapaz, aconteceu isso, aconteceu aquilo, fizeram isso, fizeram aquilo. Ele sai falando, conta tudo. Todo mundo sabe a vida dele. Não fale tanto assim, fale menos. A Bíblia chega a dizer que até o tolo, quando fica quieto, passa por sábio. Não fala nada, aquele homem ali sabe de alguma coisa, porque está quieto. Falar demais é uma grande tolice. Quinta e última grande tolice que os homens fazem. Essa aqui eu vou resumir bastante, para mim encerrar e vocês poderem ir para casa jantar. Não dar glória a Deus. Isso é uma grande tolice. Assim como fechar os ouvidos à voz de Deus é uma grande tolice, não glorificá-lo também é uma grande tolice. Vou te contar 3 exemplos da Bíblia
de pessoas que pereceram por não dar glória a Deus. Primeiro delas, Herodes, Atos capítulo 12, versículo 22. Morreu comido de bicho por não dar glória a Deus. Ele falou, e quando ele falou, as pessoas disseram: isto não é fala de homem, isto é fala de Deus, você fala muito bem. Que palavra! E ele ficou impressionado. Eu só falo mesmo, eu só. E morreu comido de bicho. Terrível, não? Ele devia ter dito: não, isso foi Deus que direcionou a palavra. Isso foi Deus que instruiu. Tudo que eu tenho vem de Deus. Glória seja dada a Deus. Um certo homem, pregador, ficou 5 anos estudando no seminário. Quando ele saiu do seminário, foi pregar em uma grande conferência. Quando ele pregou naquela grande conferência, ele pregou demais. Pregou muito. E todo mundo vinha, e todas as pessoas vinham lá, apertavam a mão dele. Que palavra, que bênção, como você prega bem. Nossa, você realmente ficou bom nisso. E todo mundo elogiando ele. E ele já estava até enfadado de tanto elogio. E quando ele estava chegando no hotel onde ele ia dormir, tinha um velhinho, cabeça branca, sentado num banquinho perto da porta do quarto dele. E ele disse: mas meu Deus do céu, até aqui no meu quarto tem pessoas para me bajular. Eu não aguento mais. Quando ele chega, já foi levando a mão para o velhinho apertar a mão e dizer: parabéns, você pregou demais. O velhinho põe as 2 mãos nos ombros dele e disse: Deus mandou lhe dizer que é para você parar de falar o que você pensa e falar o que Ele quer falar. Aí foi o balde de água fria, né, que direcionou a vida dele. Nabucodonosor, capítulo 4 de Daniel, versículo 31 e 37, do 31 até o 37. Nabucodonosor foi um grande imperador, mas um grande imperador. Ele realmente foi muito grande. Mas um dia o seu coração começou a se exaltar demais, e Deus, usando a Daniel, disse para ele: abaixa a bola aí, porque senão você vai ser punido. Deus vai lhe punir se você não der glória a Ele. Tudo que você tem é Ele que está permitindo. Nabucodonosor naquela hora disse: é verdade. Baixou a cabeça. Mas passado um tempo ele está andando, a Bíblia conta bem assim, ele está andando e viu as glórias do reinado. Ele disse: esta é a grande Babilônia que eu, Nabucodonosor, construí. Se tornou igual a um animal. Pastou durante 1 ano inteiro como animal. Viveu entre os animais, a relva do campo. Pensa, um grande imperador agora foi tirado de entre os homens e colocado entre os animais para pastar e viver como um animal. Um pregador até certa vez disse que quando as pessoas passavam com os filhos e o filho perguntava: pai, que bicho é aquele? O pai dizia: aquele ali é o cavalo, meu filho. E aquele outro ali, pai? Aquele ali é o camelo, meu filho. E aquele outro? Aquele ali é o jumento. E aquele outro ali? Aquele é o bicho que não deu glória a Deus. Um ano sofrendo. Depois de 1 ano, o entendimento voltou e ele voltou a ser gente. E quando ele voltou a ser gente, ele levantou as mãos para cima e disse: Deus, só Tu és Deus, toda a glória é para Ti. Tu prefere dar glória a Deus agora? Aí nem vou terminar, você já entendeu, né, irmão? Romanos capítulo de número 1 e versículo de número 21 até o versículo de número 32 vai contar que as pessoas começaram a inverter as coisas e não dar glória a Deus, e mudaram as coisas de Deus e glorificaram a criatura e não glorificaram a Deus, e foram entregues à imoralidade, foram entregues aos seus pecados. E nós estamos vivendo esse tempo em que as pessoas estão entregues aos seus pecados, entregues à sua condenação própria, estão pagando no corpo pelos seus próprios erros. Não convém, isso é tolice.
Sabedoria é da glória a Deus. Sabedoria é da glória a Deus. Eu sei que você não quer viver como um tolo, mas a Bíblia diz que nós devemos aprender com os erros dos tolos e ser sábio, e não praticar tolices. Então seja sábio, pratique isso para a glória de Deus, e não que os tolos pratiquem. Dê glória a Deus. Quando for abrir a boca, fale para a glória de Deus. A Bíblia diz que tudo que nós fizermos seja para a glória de Deus. Aleluia. Pastor, eu não quero ser tolo, eu quero ser sábio. Então eu vou concluir aqui Provérbios capítulo de número 10. Aleluia. Provérbios capítulo de número 9, na verdade, e versículo de número 10. Eu sei que talvez alguém já conhece de cor, mas convém que eu leia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se tu não queres viver como louco e queres viver como um sábio, começa por aqui. Tema ao Senhor teu Deus. E temor, meu irmão, não é ter medo de Deus. Ter esse temor aqui não é medo de Deus. Ai, meu Deus, ai, se ele vir, ele me mata. Ai, se ele me olhar, o seu olhar é de... Não, o olhar de Deus é de amor. Ele é um pai que cuida de você. Ele é um pai de amor. Esse temor aqui é reverência, é submissão, é humildade, é se humilhar diante dele, é adorá-lo, é render-se a toda a sua vida a ele. Isso aqui é o temor do Senhor que a Bíblia está falando. Entrega a sua vida a ele, confia nele, e o mais ele vai cuidar por você. Tema ao Senhor, confia ao Senhor os teus caminhos, confia toda a sua vida ao Senhor e seja sábio. Viva uma vida sábia, deixe a palavra de Deus conduzir as suas decisões, deixe a palavra de Deus direcionar os seus passos e seja feliz na terra. A Bíblia diz em Isaías capítulo de número 1, versículo 19, se não me falha a memória, que vai comer o melhor desta terra. Aleluia. Se coloque de pé para nós orarmos. Eu já vou estar devolvendo a palavra ao pastor.